lá da sala 2, que a gente começou a ver um pouquinho sobre a Restinga, aqui é exatamente a mesma coisa, só que lembra que eu falei que aqui a gente fala sobre alguns problemas que vão acontecer nesse ambiente? Então, já que a gente já sabe agora o que é a Restinga de fato, o que a gente vai entender são os problemas que vão estar presentes aqui nesse ambiente. E aí, existem alguns tipos de poluição que esses animais eles vão enfrentar. Alguém lembra quais são esses tipos de poluição? Plástico, Poluição plástica. Então, tudo isso que vocês estão falando é como se fosse a poluição plástica. O vidro também pode cortar o animal. O quê? Perdão. O vidro também pode cortar. Exatamente. Então, tudo isso, na verdade, que o ser humano ele vai jogar, o que ele vai afetar alguns animais é a poluição. E aí, nesse caso, como a gente está jogando lixo, né, o plástico no oceano é poluição plástica. Só que tem mais uma poluição que também afeta muito esses animais. Vocês lembram como é o nome dela? Óleo. Tem a ver com luz. Uma poluição visual e poluição luminosa. E aí, o que é isso? Vocês sabiam que quando as tartarugas elas nascem, elas vão quebrar o ovinho delas? Ah, antes da gente começar. Vocês lembram que eu falei que a tartaruga ela põe justamente os ovos na restinga? Então ela passa uma grande parte dela colocando os filhotes dela ali na restinga. E aí quando elas saem desse ovo, elas geralmente vão se guiar pela luz da lua. Então assim que ela quebrou o ovo e saiu ali do ovo na restinga, ela vai olhar pra lua e vai se guiar por essa luz mesmo. Só que aí tem um problema, porque geralmente tem umas praias que tem o quê? Umas luzes muito fortes, uns postes de luz, certo? E aí, quando ela começa a se guiar pela lua, ela fica um pouco confusa. Então, ao invés dela ir em direção à lua e, de fato, achar a rua dela e ir em direção ao oceano, ela pode atravessar a rua e tudo mais. E aí, esses aqui são os problemas que a gente está falando. Então, a poluição visual, a poluição luminosa, que é quando justamente existe alguma luz muito forte, artificial, que vai atrapalhar a vida dos animais. A poluição plástica, que a gente falou ali também. Então, assim, por que às vezes ela sem querer engasga ou ela ingere saco plástico? Porque ela acha que é água viva. E a água viva ela acaba sendo muito confundida com saco plástico. Primeiro que no oceano tudo tem quase o mesmo cheiro e ela não enxerga tão bem quanto a gente. Então ali atrás, inclusive, a gente até passou por um aquário que tinha o quê? Que tinha água viva, vocês viram? Não. E aí do lado, não? Tinha um aquário redondo que tinha água viva. E aí do lado tinha uns sacos plásticos recortados em formato de água viva. A gente faz isso justamente para vocês verem quanto que pode ser bem parecido mesmo. Entendeu? Infelizmente. Aí a gente também fala de um outro problema aqui nessa sala, que é o tráfico animal. Vocês já ouviram falar disso? O que é o tráfico animal? Que vendem o animal por dinheiro. Exatamente. Então são pessoas que simplesmente se acham no direito de ir na natureza. Exatamente. Se acham no direito de ir na natureza e tirar um animal de lá e vendê-lo. A gente não tem direito sobre isso, ninguém tem. Até porque a gente está aqui na Terra para dividir esse ambiente com os animais e não para poder usá-los como questão financeira, muito menos ficar atrapalhando a vida desses animais. É porque assim, eles vendem para outras pessoas e isso dá lucro para eles. Então a gente usa a questão financeira. Exatamente. E aí o problema é exatamente. Qual é o seu nome, amor, que você falou? Qual é o seu nome? Clara. A Clara, ela falou, inclusive tem alguns animais que vão viver em condições o quê? Péssimas. Então muitos animais vão morrer no processo de tráfico, ou eles vão ficar muito doentes, muito debilitados, é muito ruim mesmo. E aí tem alguns animais que eu falei pra vocês naquela hora que elas chegam aqui no aquário da gente do tráfico. Então eles chegam em condições bem ruins mesmo. E aí tem um último problema, mas isso daqui não é tão mais comum aqui onde a gente mora, é mais lá pra fora. Que várias tartarugas são caçadas, para alimentação mesmo. E aí, por ser um alimento exótico, diferente, né, eles acabam comercializando. E aí, antigamente, aqui no Rio de Janeiro era muito comum. A gente nem era nascido ainda. Mas muitos ovos de tartaruga eram comercializados em bares. Então, as pessoas iam no restaurante, sabe o ovo de quando a gente come? Era mais ou menos isso com ovo de tartaruga. Era bem comum. Em 1980, por aí, entendeu? E aí aqui nessa parte é mais pra vocês verem tudo aquilo que a gente viu lá naquela outra imagem, só que agora a gente vê o quê? A Restinga e o que tem atrás agora? A cidade de fato. Então se depois da Restinga a gente viu lá naquela sala 2 que era a floresta, não tem mais a floresta aqui atrás. São os prédios. E aí vai acontecer aquele problema que a gente falou do nível do mar e tudo mais. Entenderam? E é isso, aí vocês podem ficar à vontade agora na sala.